Olá, tudo bem? Começando um programa Viamão Conectado, Viamão Acessível. Agora a gente virou Viamão Acessível mesmo. E toda semana, sábado, sempre às 19 horas, pelo YouTube da Metropolitana Web TV e pelo Facebook da Metropolitana Web TV, vocês acompanham o Viamão Acessível. Um programa para trazer muita informação, trazer conhecimento, direitos e deveres, a acessibilidade para todas as pessoas, indiferente da sua posição, da sua deficiência. Esse é o Viamão Acessível. E a cada programa a gente vem crescendo e trazendo mais assuntos e informações para ajudar muitas pessoas, não só na nossa cidade de Viamão, mas também como em todo o Brasil. Então a gente já faz o primeiro convite. Compartilha, manda para todos os amigos, compartilha nos grupos, porque sempre em um programa pode ter uma informação que vai ajudar muito alguma pessoa que está assistindo a ter uma orientação, saber os direitos, deveres, enfim. Eu sou Kellen Silva, eu estou na minha casa. Eu hoje botei uma blusinha preta, cabelo está solto, a minha parede creme e a minha janela que não leva a lugar nenhum, mas que ela está ali atrás de vocês. O meu sinal é esse aqui. E agora eu vou convidar para o meu amigo Dilceu, que está abaixo de mim, se apresentar. Boa noite, Dilceu. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Mais um programa nosso. É o programa da nossa gente, o programa que faz a diferença, é um programa que está trazendo muita informação, tem muita coisa que a gente não sabia e a gente aprendeu aqui nesse programa, né? Tem muitas coisas que ainda a gente vai aprender com o decorrer do tempo e é um grande privilégio, né, que a gente hoje, né, está então com esse programa que é o Viamão Acessível, que antes era um quadro só do Viamão Conectado e agora a gente está tendo a eterna exclusividade, né, deste programa, que com certeza vai fazer um grande sucesso. Para mim é uma grande honra hoje apresentar um amigo, né, uma pessoa que veio aqui para contribuir com a gente, né, uma pessoa que vai falar sobre a sua dificuldade, sobre a sua deficiência, muita coisa legal a gente vai aprender hoje com ele, com certeza, né, depois eu vou deixar que ele se apresente, falar o nome dele, né, então, como todo mundo sabe, eu sou cadeirante, eu sou um pouquinho além do peso, né? Não sou muito pesado, mas sou só um pouquinho, né? Sou moreno, uso um cavanhaque branco, estou com um fone de ouvido, com microfone, né? O meu sinal é o meu minguinho fazendo o J e o R, tá? Para os meus amigos surdos. Então é JR de Júnior. Estou usando hoje uma camisa polo azul, né, em homenagem ao meu time. Ganhou, né? Fez uma goleada essa semana. Mas tá beleza, tá legal. Então tá, gente, é isso aí. É mais uma noite de muito aprendizado. E vamos seguir, então, o programa. Agora vamos pedir para se apresentar desse lado aqui a nossa querida amiga, intérprete de Libras, a Vânia, que não tem privilégios, mas ela está o convidado tem algo em comum com ela. Segredo! Boa noite a todos, eu sou a Vânia, esse é o meu sinal, eu estou na minha casa, meu fundo é verde, minha camisa é azul, junto ali com o Dilceu, meu óculos vermelho, tô de coquinho, e é um prazer estar aqui essa noite para mais um programa Viamão Acessível. Então, hoje a gente vai estar recebendo, então, o Joel Almeida, que está abaixo da Vânia, e ele vai se apresentar a gente vai conversar hoje sobre a síndrome de Usher. Eu espero ter falado certo, porque antes de começar eu falei errado. Então eu quero dar uma boa noite e agradecer pelo Joel de pronto ter aceitado participar e conversar conosco sobre essa síndrome. Boa noite, Joel, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado inicialmente por permitir que eu estivesse nesse programa, fazer a minha apresentação. Eu sou o Joel, moro em Porto Alegre, sou pele branca, estou usando uma camisa social verde, bem clarinho,
Minha parede no fundo é branca, sou grisalho, e estou usando o fone, apesar de que eu sou um deficiente auditivo, eu uso o aparelho auditivo, mas estou usando o fone para facilitar a movimentação, né? Então, essa é o perfil que eu estou tendo usado hoje. Então, a gente já vai começar esse programa pedindo para o Joel falar, porque se deixar a gente conversa demais, o Dilceu fala e hoje o Dilceu tá meio quietinho. Quem estava conversando muito mais era eu e a Vânia. Então, assim, primeiramente, Joel, eu quero que o pessoal, antes da gente falar sobre como é que foi tu ter o diagnóstico da síndrome de Usher, e a gente falar sobre as limitações e também sobre as superações, né? Eu quero que tu explique um pouquinho para o pessoal o que é a síndrome de Usher, né? E como que ela surgiu na tua vida, porque muita gente pode estar aí, nunca ouviu falar, mas daqui a pouco já viu alguém, né? Ou apresentando esse tipo de síndrome sem saber, sem ter um diagnóstico correto. Pois não, assim, inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre a minha deficiência auditiva, que está associada ao que nós vamos mencionar, a síndrome de Usher. Eu nasci com deficiência auditiva, minha mãe na época tinha rubéola, e naquela época não existia nenhuma informação pertinente ao assunto, não existia a mínima ideia sobre prevenção, vacina, essas coisas todas, né? Então, simplesmente, entre 6 filhos, eu sou o caçula e nasci, então, com essa deficiência auditiva. Posso dizer que não foi muito fácil, porque, por exemplo, na escola eu tinha o seguinte problema. A professora, quando falava de frente para a classe, ok, eu sentava bem na frente para fazer leitura labial. Naquela época não existia prótese, então eu tinha que ir por mim mesmo, né? Então fazia, o único recurso que eu tinha naquela época, fazia leitura labial. O problema é que quando a professora se virava para escrever no quadro e continuava falando, ou então fazia o famoso ditado, que ela circulava entre as classes, citando as palavras para que o aluno escrevesse, eu não conseguia escutar. No que eu ia pedir ajuda para algum colega, a professora me repreendia, achando que eu estava fazendo cola, e geralmente, dependendo do perfil da professora, eu era direcionado a ir no SOI, no setor pedagógico, para dar explicações. Por mais que eu explicasse, né, que eu tinha uma deficiência auditiva, eu não era entendido sobre essa questão. Voltava para a sala de aula e o problema continuava, né? A dificuldade continuava. Por eu sentar na frente e estar mais próximo do professor fazer leitura labial, então eu desenvolvi essa arte de dar atenção, me concentrar na fala de uma professora. E graças a isso eu conseguia me preparar muito bem, né? Para as provas, para as sabatinas, enfim. Então, foi sempre ano fui passando, avançando no antigo ginásio, primeiro grau, ginásio, enfim. Outra dificuldade que eu tinha também é que eu não tinha muitos amigos, porque os colegas, meus vizinhos, não queriam muita conversa com uma pessoa que tinha problema auditivo. E pela característica de ter uma deficiência auditiva, a fala também era mais complicada. Eu não conseguia fazer pronúncias corretas, tipo as palavras que tem sibilância, CH, o X, S, SS, essas palavras que tem sibilância, era uma dificuldade muito grande para fazer pronúncia. E os colegas só faziam estacotas, faziam gozações, enfim. Então eu não tinha lá grandes amigos, simplesmente eu tinha só alguns vizinhos para jogar bola e deu. Na fase mais adulta, quando eu comecei a trabalhar, as dificuldades continuaram. Por exemplo, quando eu ia me candidatar a uma vaga que seja, e eu explicava a minha deficiência auditiva, a vaga era recusada. A empresa não tinha o mesmo interesse de contratar uma pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência.
Então, realmente, eu perdi muito de emprego, muitas vagas, em função dessa deficiência, né? E onde eu conseguia trabalhar, por exemplo, no escritório de contabilidade, o serviço era mais centralizado, uma mesa, uma bancada, né? Uma banca, então eu não tinha muitos amigos. Tive uma vida bem pacata, bem isolada, né? E em função dessa deficiência auditiva. Só fui usar aparelho auditivo ou uma prótese auditiva uma fase bem adulta, né? Porque usar um aparelho para ter mais contato com as pessoas. Realmente, o aparelho é uma ferramenta incrível para ajudar o deficiente auditivo, para poder ter mais comunicação com as pessoas, mais comunicação com a sua família, com os amigos, né? Isso me permitiu um grande espaço. Também, somente na fase adulta, é que eu fui aprender a língua dos sinais, né? No que um amigo meu de São Paulo, percebendo a seriedade da minha deficiência auditiva, sugeriu que eu fosse aprender a língua dos sinais, para me comunicar com pessoas com o mesmo problema que o meu, porque eu achava que eu era o único. Mas não, a partir do momento que eu aprendi a língua dos sinais, eu fui entendendo que é um universo de pessoas com deficiência auditiva ou pessoas surdas. Acompanhando a língua dos sinais, eu comecei a fazer trabalho voluntário. Inicialmente, comecei a fazer trabalho bíblico, de ajudar as pessoas a ter conhecimento bíblico, e depois comecei a trabalhar com, tipo, assistência social, ou seja, ajudar as famílias que têm filhos surdos a ter uma comunicação com os seus próprios filhos. Porque era lamentável que família com filho ou filha surda não tinha comunicação, não se conversavam. Então, a gente proporcionava essa ajuda às famílias a aprender a língua dos sinais, a Libras, para ter uma relação mais afetiva com seus filhos surdos. Realmente, a gente conseguiu um bom resultado com essa ajuda voluntária, ajudar as pessoas. E aí, nota o seguinte, pois não? Alguém ia fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, porque eu não consigo ficar tanto tempo quieta, né? Mas assim, Joel, desse começo da tua história que tu contou, eu acho que essa tua superação, ela traz como um exemplo para quem está nos assistindo, de entender que assim, ó, por tudo que tu passaste na tua infância, da questão da discriminação, por ter uma deficiência auditiva, não conseguir se comunicar com as pessoas no colégio, as crianças consideram, tu poderia simplesmente ser uma pessoa totalmente revoltada e se isolada do mundo. E tu reverteu isso na fase adulta para trazer qualidade de vida para que outras pessoas talvez não passassem pelo mesmo que tu passou ou não tivessem tanto, para as famílias também trazer essa comunicação. Eu queria abrir esse parênteses porque eu achei muito lindo isso, porque muitas pessoas, e aí é a questão da assim, existe um problema? Existe, mas a gente precisa reverter e trazer uma solução. A solução para outras pessoas que estão vindo aí. E aí agora, abrindo um parênteses para quem... o Joel, a mãe dele tinha rubéola. E isso é uma característica muito importante, porque a rubéola é uma doença ela está extinta, mas ela não está, ainda tem pessoas que pegam a rubéola. Inclusive, parece que o ano passado andou tendo alguns surtos de rubéola em alguns lugares. E a rubéola é uma doença que ela deixa no organismo sequelas que pode se passar para os filhos. E aí foi que aconteceu, que passou para o Joel. E então hoje, alguma mãe teve algum filho, nota alguma questão de diferente, às vezes uma falta de audição. Então já está aí também um parênteses para ela ter esse cuidado. Agora vamos seguindo na história do Joel, porque o Joel ainda tem que falar sobre a questão que aí lá na fase adulta ele sempre enxergou, na verdade, a
A falta da visão, ela veio já na fase bem adulta, né, Joel? Correto. Só para destacar um ponto aqui que eu estava esquecendo, que quando eu estava usando o aparelho ou a prótese auditiva, comecei a descobrir a conversa, a comunicação, eu ainda tinha aquela dificuldade que eu mencionei no início de dicção, de fala. Eu fui obrigado a fazer um tratamento com foniatria para desenvolver a fala, mexer com o músculo do pescoço, as cordas vocais, para poder ter uma melhor comunicação. E foi uma grande ajuda, né? Muito bem, então agora eu sempre vivi com essa deficiência auditiva, né? Altos e baixos, mas sempre superando, né? Eu me formei em contabilidade, contabilista, trabalhei muitos anos nessa área como contabilista. Aí na fase adulta, lá por volta, quando eu tinha aproximadamente 40 anos, eu comecei, um pouquinho antes disso, eu comecei a sentir algumas alterações visuais, que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. A minha visão periférica estava se fechando. Ou seja, a minha visão central eu não sentia nada, mas o periférico, né, eu estava me incomodando, estava se fechando, não conseguia enxergar mais as laterais, né? E aí eu comecei a fazer consultas. Fui inicialmente no oculista, ele não explicou nada, não conseguia enxergar o que eu tinha, a minha dificuldade. Consultei um outro oculista, ele mandou fazer tomografia, uma série de exames. Aí com a tomografia, ele olhou aqueles exames negativos, de vários lados, vários formatos, e não constatou nada. Né? Ele não constatou, ele não descobriu nada. Mas eu sentia a visão, tentava explicar, ele não conseguia entender. Eu tanto fiz exames que eu tenho aproximadamente, eu tenho 5 diagnósticos. Eu tenho diagnóstico de toxoplasmose, glaucoma, câncer no cérebro, eu já fui constatado que eu tinha câncer no cérebro, autite, diabetes, porque a autite era em função que eu estava perdendo o equilíbrio, ou seja, eu não conseguia, como a minha visão estava central, quando eu olhava de um lado para o outro, assim, tentar visualizar todo o ambiente, eu perdia o equilíbrio, me deixava tontura. No local de trabalho começou a acontecer essa situação tão mais agravante, que eu comecei a perder, desmaiar. Tem vários desmaios durante o meu período de trabalho. Simplesmente eu estava sentado, trabalhando, quando me levantava, a minha pressão alterava, desmaiava. Quando eu me dava por conta, eu estava ou na enfermaria, ou já estava na minha casa. Então, era uma série de desmaio que os médicos da empresa estavam intrigados. O que está acontecendo? Comecei a fazer uma série de exames. Até que a gente descobriu que um especialista na retina, porque era tudo em função da minha visão. Aí a própria empresa pagou a consulta particular do especialista na retina para ele entender o que eu tinha. Quando eu fui fazer essa consulta, esse médico, ele tinha toda a aparelhagem lá no consultório dele, fez todos os exames que eu já tinha feito até então, ele fez naquela única tarde. Para que no final de tudo isso, ele me mencionou o seguinte, que eu tinha a doença chamada retinose pigmentar no olho, ou seja, é uma degeneração da retina. Uma degeneração da retina, ou seja, eu tenho pouca oxigenação. O sangue chega com insuficiência no sistema ocular. E aí a retina, por ter pouca oxigenação, vão morrendo as células da retina. Então fica só o nervo central trabalhando. Todo o periférico simplesmente estava morrendo, daí eu estava perdendo toda a visão. Então eu enxergo simplesmente com 10% de visão do campo visual. Talvez até menos que isso, conforme o tempo foi passando.
E pela característica da retinose pigmentar, é para a pessoa ficar totalmente cega. É uma doença muito ingrata que faz a pessoa realmente ficar cega. E eu conheci várias pessoas com essa doença que realmente estão cegas, totalmente cegas em função da retinose pigmentar. Bom, isso é uma doença visual. Quando o médico entendeu que eu tinha uma deficiência auditiva, porque ele percebeu pela minha prótese auditiva, ele colocou uma outra questão, uma outra novidade, ou seja, eu tinha síndrome de Usher. Síndrome de Usher, o que era isso? A síndrome de Usher é quando ela é associada à surdez com problemas visuais. Essa doença ela foi descoberta lá em 1914 com um médico otorrino chamado Charles Usher. Ele é da Escócia. Ele era que estava fazendo pesquisa e descobriu várias pessoas com a mesma característica. E aí, então, aqui adotou o nome dele na doença, síndrome de Usher. Quando uma pessoa tem problema auditivo e passa a ter problemas visuais, então é associado como uma doença única. Embora tenha a surdez e a cegueira, mas ela é chamada como síndrome de Usher, como deficiência única. Então, esse é o detalhe dessa doença. Síndrome de Usher é a associação da surdez com a visão. Independente que a pessoa é uma criança, porque é uma pessoa na fase adulta, ela tem uma pessoa surda, ela pode ficar também, ter problema de cegueira, de visão. E isso é associado nesse caso teu, foi associado à rubéola que a tua mãe teve. E aí, por isso que ocasionou que, na verdade, em algum momento já teria, né? Não, é por isso. Exatamente. Aí a questão é como é que se define, como é que se descobre que a pessoa tem síndrome de Usher? Geneticamente, eu tenho isso em função do meu pai. Meu pai tinha problemas também de surdez e cegueira. Mas essa questão da genética, né, que os médicos especialistas eles colocam isso, principalmente os geneticistas, eles explicam essa questão. Essa doença ela é transmitida de um pai para um filho na família. Não é todos os filhos que possam ter essa doença. No meu caso, eu tenho 5 irmãos, somente eu adquiri essa genética do meu pai. Então, ela é uma transmissão genética de algum histórico familiar que a pessoa tenha e que ela herdou essa doença geneticamente. Dilceu quer fazer alguma pergunta? O Dilceu hoje está tão quietinho, senão eu faço mais perguntas. Eu já tenho mais perguntas para fazer para ele. Não, é que assim, eu estou prestando atenção no que ele está falando, porque a gente nota, né, que quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai vendo que a gente vai tendo mais dificuldade. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem deficiência física, né, a minha limitação ela cada vez está mais comprometida, né, e também por causa do peso, né. Então a gente vê que a deficiência ela realmente ela progride, né, ela não estaciona, né. Então isso aí é o problema que a gente está vendo, assim, né. Mais tranquilo, enquanto a essas informações, assim, é bom a gente saber, né. É uma pergunta que eu ia te fazer, conhece mais gente aqui no Rio Grande do Sul que tem esse mesmo problema ou não? Sim. No início, quando eu estava fazendo essa investigação médica para tentar descobrir o meu diagnóstico, eu não estava entendendo o que era isso. A partir do momento que o especialista, o médico geneticista, mencionou que era uma síndrome de Usher, ele até me sugeriu que eu entrasse numa instituição no Rio de Janeiro chamada Retina Brasil. A Retina Brasil trata no Brasil todo com pessoas com deficiência na retina. E eu me associei a essa Retina Brasil.
E aí, em função dessa Retina Brasil, eu fui convidado a fazer um levantamento aqui no nosso estado. E naquela época eu consegui cadastrar, fazer um levantamento de aproximadamente 80 pessoas com a mesma deficiência auditiva e visual, ou seja, com a síndrome de Usher. São várias pessoas que a gente conseguiu descobrir, né? E fora outras que a gente não conseguiu ter contato, que foi impedido, as pessoas tinham receio, né? De mostrar que eram com alguma deficiência, né? As pessoas assim, não queriam admitir. Mas, enfim, a gente fez esse levantamento, nós cadastramos, várias pessoas entraram em contato com a Retina Brasil e começaram a receber informações médicas. O que poderiam ser feito a partir de agora, como dica de vida, para ter uma melhor qualidade de vida. Porque nós não temos especialista aqui para tratar da surda-cegueira. Ou nós tratamos da deficiência auditiva, ou nós tratamos da cegueira. Não, os dois juntos. Não, os dois juntos, surda-cegueira, nós não temos essa especialidade. Não temos, infelizmente. São Paulo, Rio, tem bastante especialistas, assim como outros países, né? Que estão sempre em sintonia com novas descobertas, com tratamento, com medicamentos, para tentar reverter essa situação. Mas, a princípio, essa síndrome de Usher, no caso, como eu tenho a retinose pigmentar, como causa da cegueira, não tem cura. Não tem como reverter essa situação. Ela não estaciona, ela só progride ou conforme tu vai ficando mais velho, ela vai progredindo? Como é que é? Varia de pessoa para pessoa. Eu sei de casos de pessoas aqui mesmo em Porto Alegre, que quando pessoas ouvintes, pessoas normais, que adquiriram a retinose pigmentar, simplesmente em questão de semanas, ficaram cegos, perderam totalmente a visão. Tem outro que é o meu caso, já por alguns anos estou ainda com a minha visão central preservada. Mas tem muitas pessoas aí com a mesma retinose pigmentar que ficaram totalmente cegos em questão de meses. E não tem o que fazer, não tem retorno. Apesar de que do avanço da medicina, existem especialistas que estão estudando a retinose pigmentar, pessoas que têm a síndrome de Usher, estão descobrindo medicamentos, mas é aquela situação que faz nós pensarmos. Os especialistas lá, os médicos da medicina, eles fazem o teste. Eles adquirem o insumo para fazer os testes. Inicialmente, eles fazem o teste em animais, para depois fazer em humanos. Muitos países já proibiram a questão de fazer teste em animais. Se não fizer em animais, não pode fazer em humanos. É muito raro fazer em humanos direto. É o caso, por exemplo, da Covid. A Covid, pela emergência, fizeram o teste em humanos e está dando resultado. Está distribuindo as vacinas. Mas tem outras doenças que não é permitido fazer teste com humanos. Aliás, com animais. Então, aí já tem aquele receio de fazer em humanos. Então, a medicina não consegue avançar em função da legislação. Então, é uma série de situações que faz com que nós, aqueles que têm síndrome de Usher e aqueles que têm a retinose pigmentar, vão ter que se virar sozinhos. Aí entra aquela questão que a gente quer colocar também, uma vez que essa retinose pigmentar não tem cura, não existe medicina para isso ainda, dependendo da reação da pessoa, ou a pessoa vai ter uma boa aceitação, vai aceitar a doença e fazer ajuste na sua vida, como foi o meu caso. Eu tive que aprender Braille para eu me prevenir de situações mais que possam avançar a minha cegueira. Eu tive que aprender Braille e desenvolver essa leitura. Além da língua de sinais que eu já desenvolvi por alguns anos, tive que aprender o Braille. Tive que aprender a usar bengalas,
para andar na rua, para que a bengala possa avisar pessoas que eu sou um deficiente visual. Fiz curso de massoterapia para trabalhar com as mãos, para poder ter uma certa subsistência. E todas as atividades relacionadas com o cego, com a cegueira, deficientes visuais, eu tive que aprender, justamente para eu me prevenir em situações mais agravantes à frente. Aí a gente tem que entender também que tem muitas pessoas que têm o problema da cegueira, problema da audição, ou a duas associadas, que é a síndrome de Usher, que não aceita a doença. Simplesmente ela não aceita a situação em que se encontra agora. Aí passa aquelas situações de depressão, tem que fazer consulta psicológica, fazer terapia, para tentar entender, cara. E não consegue superar essa deficiência. Aí acontece reações mais adversas que a gente possa imaginar. Sim, hein, Joel? E me diz uma coisa, e esses testes que hoje existem, porque a medicina está bem avançada, né? Esse teste do olhinho, teste da orelhinha, que é feito com a criança recém-nascida, isso, ele não diz se a pessoa tem esse problema ou vai ter esse problema, não tem como saber isso, por esses testes de hoje. Olha, quando a criança ela pequena, de contato que ela tem alguma retinose pigmentar, né, a família pode fazer providências, né, fazer ajustes na vida da criança. Porque a retinose pigmentar, dependendo do avanço geneticamente, ela pode ficar cega de uma hora para outra ou ficar cega lentamente. Aí a família tem que fazer ajuste. Por exemplo, móveis na sala, tapete, uma cadeira no caminho, coisa que a criança ou a pessoa que tenha passado a deficiência visual, ela tem que entender isso. Ela tem que se acostumar com esse novo ambiente, né? Uma outra característica também que faz com que a pessoa tenha a retinose pigmentar, no meu caso aqui, quando eu estava trabalhando, eu tinha muitas dores de cabeça, desmaiava, né? Isso é um sintoma que pode ser muito bem observado numa criança ou algum membro da família. Quando se repara que a pessoa começa a ter constantes dores de cabeça, enxaqueca, principalmente enxaqueca, o ânsia de vômito, né? É um sinal que alguma coisa não está bem na oxigenação da pessoa, na pressão sanguínea. Alguma coisa está errada aí. Ou quando a pessoa ela começa a sentir muita irritação com a claridade, né? Com a janela aberta, com a claridade, a pessoa começa a botar a mão, tapar, se proteger da claridade, alguma coisa assim, né? Quando a pessoa começa a tropeçar em imóveis, ou tropeçar em calçadas, como foi o meu caso, comecei a sentir isso, eu não conseguia mais enxergar uma calçada, o nível do calçamento e tropeçava. Ou quando eu não conseguia mais enxergar as pessoas que caminhavam nos lados, numa rua movimentada. Várias vezes me envolvi em acidentes com pessoas, derrubando pessoas na calçada, e depois a dificuldade de enxergar a pessoa deitada no chão para ajudar a levantá-la. Tudo isso começou com sintomas que pode ser observado em alguém. Essas características é fácil de entender, porque a pessoa ela não vai admitir que ela tem alguma deficiência, ou que está com alguma dificuldade visual ou auditiva. Ela não vai conseguir admitir isso, a não ser que ela tenha realmente coragem de mencionar isso ou procurar uma ajuda médica, como foi o meu caso. Eu fui atrás de informações sobre essa questão. Eu tinha tipo diagnóstico, nenhuma delas fechava. E eu continuei em busca de informações até que o médico mencionou isso. Eu tenho retinose pigmentar e que eu tenho retinose de Usher, que em função da retinose pigmentar, eu não poderia mais trabalhar. Porque como eu trabalhava, eu sou contabilista, eu vivia na frente de uma tela do computador,
e a tela do computador realmente puxa, Ela cansa a visão. Ela cansa a visão, então o médico me proibiu de trabalhar com contabilidade, ou seja, eles me indicaram para o benefício. Só que esse benefício durou apenas 6 meses. Em 6 meses eu me aposentei. Mas por que me aposentei? Por causa da gravidade da doença retinose pigmentar. A classe médica conhece essa doença e dizem é uma doença ingrata e que não há o que fazer, não tem reversão. Então é melhor aposentar, melhor direcionar ao atendimento médico, em busca de informações, de ajuda, em busca de ajuda prática do dia a dia, para se proteger, para se movimentar e ter um pouco mais de independência. Por exemplo, Ô, Joel, o quão importante foi tu ter o diagnóstico correto? Porque tu teve 5 diagnósticos até chegar no diagnóstico realmente da doença que tu tinha. E aí, quando tu recebeu o diagnóstico correto, tu pôde dali começar um tratamento e aí diminuiu até tuas enxaquecas, desmaios, as questões da pressão com o diagnóstico correto, né? Exato. Tem uma outra questão também que está envolvido nisso, né? Quando a pessoa ela descobre que tem uma doença e o médico diz que é uma doença ingrata, que não há o que fazer, não há reversão. Como é que a pessoa vai reagir com relação a isso? Quando o médico diz que a partir de agora tu vai se aposentar, vai descansar em casa para não se expor ao risco de estar na rua, batendo a pessoa, tropeçando, ou um acidente mais sério. Eu confesso para você que no início foi bastante complicado eu entender o que era isso, esse ajuste na vida. Passei por um período de depressão muito forte naquela ocasião, por indicação de uma amiga, fui fazer consulta psicológica, uma psicóloga começou a conversar muito sobre essa questão de eu me colocar no lugar de uma pessoa deficiente. Antes eu tinha uma vida normal, apesar de ter uma deficiência auditiva, mas eu tinha uma vida normal. Trabalhava, movimentava de um lado para o outro, dirigia, jogava, tinha meus esportes. A partir do momento que teve a doença visual, começou a me limitar. Não pude mais dirigir, não pude mais praticar esporte. A minha vida começou a ficar muito limitada a ficar em casa, no ambiente caseiro. É uma mudança muito radical, né, na mentalidade, na cabeça de uma pessoa. Mas eu com muita dificuldade, mas aceitei a minha situação nova. Por isso que eu fui em busca de ajuda. Fui aprender braille, fui aprender movimentação com bengala, porque aí com a bengala eu caminhando de boa, fica fácil de avisar as pessoas para não baterem, esbarrar em mim, como acontecia antes sem bengala, sem aviso. Então esse recurso foi muito importante na minha vida. Comecei a fazer braille, para ter mais contato, conheci outras pessoas cegas, instituições com deficiências visuais. Enfim, meu horizonte de amigos, né? Minha rede de amigos se ampliou. Antes que era com surdos, agora é com cegos. Aí eu já tive a oportunidade, posso colocar para vocês uma situação bastante interessante, já tive a oportunidade de conhecer, visitar institutos, associações de São Paulo, do Rio, que tratam com surdo e cegueira. Porque, na verdade, falando bem o português, eu sou uma pessoa surda e cega. Sim. Surdo e cega, tudo junto sem hífen. Tá? Falando a palavra em si, tudo junto sem hífen. Eu sou um surdo cego. Em função disso, eu comecei a visitar instituições, associações de surdos cegos em São Paulo, no Rio. É impressionante o atendimento que tem nesses lugares. De crianças, surdos cegos, surdos mentais físicos, cadeirante, todo tipo de deficiência, com deficiências múltiplas. Mas todas elas com alguma deficiência auditiva e visual.
ou surdas cegas. Aliás, teve um impacto muito forte na minha vida. E aí eu retornei para Porto Alegre, tentando fazer esse trabalho voluntário, né? Dar um certo conforto para outras pessoas surdas cegas que nós temos, a gente sabe que tem na nossa região, aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, no interior do estado, tem muitas pessoas, crianças, adultos, surdas e cegas, mas sem assistência. É muito importante essas orientações todas que o Joel trouxe para gente, porque quando tu nasce com a deficiência e tu cresce com ela, tu vai passando pelas adversidades, mas já se adaptando. Que foi o caso da surdez, que ele foi se adaptando e foi revertendo e trazendo aquilo ali como ajuda para outras pessoas. Mas aí na fase adulta, depois tu tem toda uma vida formado, adaptado com a audição, e aí já teve a tecnologia de poder ter aparelhos para poder ouvir, então, e aí vem a cegueira, é um baque, mas ao mesmo tempo volta novamente. O Joel mostrou que ele buscou ajuda com outras pessoas para superar também essa limitação e mostrar que ainda ele poderia seguir tendo uma vida diferente, não é mais igual como era antes, né? Porque imagina, dirigir, praticar esportes, se locomover sozinho, tudo, até tu se adaptar com isso novamente, é um baque. Agora, Joel, isso já faz um tempo que tu teve esse diagnóstico. Como é que foi agora aí chegar nesse ano de 2020, que aí tu teve que ficar em isolamento mesmo? Aí tu não queria isolamento e ter que ficar em casa somente. É um outro impacto muito forte na vida de todo mundo, né? A questão da Covid, né? Mas quando a gente teve um entendimento de que a autoridade, o governo, o médico, né, estava orientando que pessoas de idade acima de 60 anos pudessem estar em isolamento, pudessem evitar aglomerações. Eu moro em Porto Alegre, né? Mas como eu recebi essa informação, essa dica importante das autoridades de saúde para se prevenir, eu simplesmente me mudei para uma casa na praia, em Imbé, para me proteger totalmente. Então, aqui eu estou totalmente isolado. Meus contatos telefônicos para o Zoom, para o Web. Eu não permito que parentes venham me visitar na minha casa, amigos, colegas. Eu peço, por favor, que não apareçam, porque até brincando com eles, digo, se você aparecer na minha frente, eu chamo a polícia, para evitar aglomerações. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu estou em isolamento aqui, é uma situação totalmente diferente, não ter contato presencial com ninguém, realmente é bastante complicado, mas estamos seguindo as orientações das autoridades médicas, né? Realmente isso aí é importante. Só fazer mais uma perguntinha. No caso, se as pessoas que têm essa doença, né, como é que elas podem fazer o contato contigo? Poderiam fazer por telefone? Ou tu tem algum e-mail que tu gostaria de divulgar, né, para essas pessoas poderem conversar contigo sobre isso? Porque acredito que vai ter bastante dúvida, né? Muita gente, pelas informações que você passou para nós aqui, realmente elas vão ficar muito curiosas em querer saber como tratar, onde tratar, né? Até essa questão de São Paulo também que tu falou aí, né? Eu acho que chamou bem a atenção também, vai chamar a atenção do pessoal, né? Como é que tu nos orientaria, né, nesse caso? Olha, eu não sou especialista na área da medicina. Eu sou apenas uma pessoa que tem essa doença,
né? E que eu passei por poucas e boas em função disso. E peguei grande experiência com relação ao conhecimento da área dessa doença. Conheci várias pessoas com a mesma doença. Minha rede de amigos se ampliou em função da surdo-cegueira. Então, assim, eu não sou especialista para dar grandes informações sobre essa questão. Eu posso trabalhar com a minha experiência, né? O que eu posso mencionar, assim, eu posso até editar meu e-mail, né? Mas algumas dicas que eu daria é tentar entrar em contato com o especialista da retina. Por exemplo, para tentar descobrir que a pessoa tem retinose pigmentar, que é uma doença ingrata. Qualquer pessoa pode adquirir isso e sem saber o que é. Porque a gente sabe, né, que a pessoa que tem problema de cegueira, a cegueira pode vir da rubéola, pode vir da toxoplasmose, a pessoa com idade avançada, né, pode ter descolamento da retina, glaucoma, pessoa com diabetes, pode provocar cegueira. Mas, às vezes, pode ter essa cegueira provocada pela retinose pigmentar. Então, pode se consultar um especialista retina, que no caso aqui eu indicaria o doutor João Alberto Forte, João Borges Forte, que é um especialista em Porto Alegre, que dá toda a orientação da área da medicina, né? A orientação com relação a essa doença aí. E daria muita dica como se prevenir. Eu acho que uma coisa que o Dilceu quis perguntar também é se de repente não tem algum grupo de apoio para as pessoas que têm esse tipo de síndrome ou até que suspeitam que tenham, né? Enfim, que já estão numa investigação. Porque como tu falaste, em São Paulo, Rio de Janeiro, já tem grupos de apoio, já tem locais. Existe algum grupo de apoio aqui no Rio Grande do Sul? Ou até mesmo tu tem a intenção de ter algo assim na verdade, para um dar suporte para o outro mesmo, para entender, porque às vezes a pessoa está se achando única naquilo ali, e aí quando ela vê que tem mais pessoas e cada um diz, olha, eu senti isso, hoje eu estou me sentindo melhor, olha, quem sabe tu faz assim, que vai te ajudar. E tu tem essa ideia de ter algum grupo assim, ou já existe? Sim, então eu daria 2 indicações, tá? A ABRACE, ou seja, Associação Brasileira de Surdo e Cegueira. ABRACE, Associação Brasileira de Surdo e Cegueira, que é em São Paulo, que atende a todo o Brasil. Qualquer dúvida com relação à doença surdo e cegueira, com síndrome de Usher, entrar em contato com essa associação, Associação Brasileira de Surdo e Cegueira, ABRACE. Ou também para a Retina Brasil, que é no Rio de Janeiro, que cuida mais da área da retina, mas dá todo o suporte para a pessoa que tem essa doença, né? A parte psicológica, o atendimento médico, a orientação na área da medicina, dão todo o suporte. E a Associação Brasileira de Surdo e Cegueira, a ABRACE, também dá todo o suporte para aquelas famílias que têm algum membro com surdo e cegueira e realmente possa ter uma melhor qualidade de vida. Então tá, eu acho que a gente já tá aí, já estamos há quase 50 minutos no programa, foi muito rápido, foi muitas informações. A gente vai estar na descrição aqui do vídeo, tá todas as informações para você conhecer a ABRACE, conhecer retina da retina lá no Rio de Janeiro. Então vai ter os links ali para as pessoas terem acesso, para ter mais informações, né? Se tiverem alguma dúvida, lembrando que quando se fala em questão de doença, busque especialista, busque um médico, porque sempre vai ser o melhor diagnóstico. Na dúvida,
consulta 2, 3, porque quando você recebe um diagnóstico, muitas vezes o médico ele pode estar dando um diagnóstico equivocado, ou enfim, tenha 2 ou 3 opiniões. E não deixe de fazer o tratamento, não deixe de buscar ajuda, acompanhamento, grupos de apoio e pessoas que vão te apoiar. Quero agradecer imensamente o Joel por ter cedido desse tempo para estar aqui conosco, falar um pouco sobre a síndrome dele. Eu acho que quando a gente fala de deficiência, a gente expõe para as outras pessoas, ela tira um peso, talvez, de quem está lá e estava com vergonha de falar ou com vergonha de admitir que está sofrendo com alguma questão. Então, é muito importante isso. Dilceu, tu quer finalizar com alguma fala? Sim. Eu queria, em primeira, agradecer a presença do Joel, por ele ter aceitado o nosso convite, de nos encher de informação, que é isso aí, o nosso programa Viamão Acessível, ele veio para isso, ele veio para trazer informação, trazer conhecimento e aprender mais, Então a gente tem essa 1 hora, mas foi 1 hora assim que valeu, acho que como se fosse um dia inteiro de vídeo, porque a gente vai cada vez aprendendo mais com vocês, A gente já teve outras pessoas aqui com outros tipos de deficiência também, que falaram sobre as suas dificuldades, sobre o que realmente precisa melhorar, E contigo não foi diferente, Joel. Tu trouxe esse conhecimento para nós. A gente nem sabia o nome dessa síndrome, que é um pouquinho complicado. Eu não me arrisco a falar, Kelly, que é complicado. Mas isso Então eu queria te agradecer de imenso coração, que tu sempre venha, a nos procurar, e quando tu quiser vir de novo ao nosso programa, fica o convite aberto, tá? Tu é mais um membro nosso aqui do nosso programa, seja sempre bem-vindo, e que fica aí, tentando essa questão de que a gente fala, essa vacina ela veio para mudar ou ela veio só para dar uma acalmada? Eu espero que ela tenha vindo para mudar, porque hoje está difícil, A gente já não aguenta mais falar em Covid, a gente não aguenta mais usar máscara, a gente não aguenta mais ficar em isolamento, a gente quer a nossa vida normal, então acho que é isso. Então tá, então fica assim, fica o meu abraço e uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Joel, quer finalizar com alguma fala? Apenas corrigir, a síndrome de Usher, U-S-H-E-R, que é um médico que lá em 1914 ele colocou, então, essa doença, e essa doença foi chamada pelo sobrenome dele justamente para homenageá-lo. Então, essa doença ela já é conhecida desde 1914, E para mim foi prazer, eu tenho essa doença, mas eu não vou morrer por causa disso, eu vou simplesmente ignorá-la e tentar superá-la com outras atividades que possam ter melhor qualidade de vida, não só para mim, mas para outras pessoas que também têm essa doença. Então, realmente, eu quero agradecer por poder participar desse programa. Tá. Vânia, quer finalizar? Então, eu queria agradecer o Joel, que veio falar um pouquinho da vida dele, Eu nem conheço o Joel, Mas, enfim, queria falar também que temos um grupo, a Retina Brasil, e nós temos um grupo de surdo-cegueira. Então, é importante que as pessoas recebam informações, que troquem experiências, porque a gente se torna mais forte quando a gente tem o outro que também tem a deficiência. Não é só o surdo, não é só o cego, que também são outros grupos que a gente participa. Mas daí esse surdo-cego surge, porque o Joel, por exemplo, ele tem uma perda auditiva, uma perda visual, mas tem outros que são mais surdos e menos deficientes visuais. Ou são surdos, completamente surdos, e estão perdendo a visão. Então, são níveis diferentes. É importante, assim, essa troca de experiência, que eles saibam que tem muitas pessoas no Rio Grande do Sul e que daqui a pouco eles podem estar conversando e construindo políticas públicas aqui, bem pertinho da gente. E foi um prazer, Mais um programa de informação. Então tá, agradecer a todos que estiveram aí na nossa audiência.
fica aí novamente o pedido para que compartilhem, disseminem aí o programa para muitas pessoas, porque às vezes pode ajudar alguém que vai assistir, vai ouvir, enfim, vai ser alguma dica, alguma informação. Muito obrigada a todos. Sábado que vem a gente volta novamente com mais um outro assunto, um outro convidado, aí trazendo muita informação para todos. Viamão Acessível vai ficando por aqui. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, tchau. Até o sábado. Tchau, tchau.